Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição 3. O tema é a pessoa do Espírito Santo. Muitas pessoas, elas não sabem a respeito do Espírito Santo, ou até mesmo confundem o Espírito Santo como uma energia ou como uma força, mas hoje nós vamos aprender sobre quem é o Espírito Santo e o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. E é uma lição muito interessante e muito importante para nós cristãos. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia. Pai, pedimos ao Senhor, fale conosco, que o Senhor seja o nosso professor por excelência, que nós possamos aprender mais sobre o Senhor nessa manhã. Eu oro em nome de Jesus, amém. Amém? O texto áureo da lição de hoje está em João 14, 26, que diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. E nós vamos aprender sobre ele nessa manhã. Aí, o primeiro ponto da lição de hoje é a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia, ela nos afirma que o Espírito Santo é o quê? A terceira pessoa da Trindade. E essa afirmação expressa dois atributos que devem ser conhecidos por todo cristão. Então, todo cristão deve conhecer a divindade do Espírito Santo e também a sua personalidade. E por essa razão, verificamos que o Espírito Santo, portanto, ele não é uma energia, uma força, tampouco um elemento ou uma qualidade. O Espírito Santo, ele é, então, uma pessoa divina. O Espírito Santo, ele não pode ser comparado a uma força, porque ele é muito mais que isso. Ele é uma pessoa divina. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. E ele é derramado sobre todos que aceitam a Cristo e concede-lhes dons espirituais. Então, naquele dia ali que você aceitou o Senhor Jesus em sua vida, em seu coração, naquele momento você foi selado pelo Espírito Santo e você passa a ser morada do Espírito Santo. E ele concede o quê? Dons, para aqueles que recebem a Cristo. Fatos que evidenciam sua personalidade. Toda pessoa, ela possui o quê? Personalidade. E assim também é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele possui intelecto, sensibilidade, vontade. Comprovam que o Espírito Santo é, portanto, uma pessoa. Além disso, ele também realiza ações próprias de uma pessoa, inspira as profecias, revela as verdades divinas, convoca os obreiros para o serviço, comunica-se com a igreja local, testifica, intercede, guia, ensina. E eu separei aqui alguns versículos principais. Pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, anote, marque na sua Bíblia, para que isso fique gravado no seu pensamento, no seu coração. E a primeira passagem bíblica está em Romanos 8, versículo 16, 17, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quem testifica em nós que nós somos filhos de Deus é o Espírito Santo. Não é porque alguém nos falou que nós somos filhos de Deus, não. É o Espírito Santo que testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus. Outro versículo está em 1 Coríntios 12, 11, que diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas,
repartindo particularmente a cada um como quer. Nesse contexto aqui de 1 Coríntios, estava falando sobre os dons espirituais. E aqui então revela o quê? Que o Espírito Santo ele tem vontade. Porque ele reparte os dons espirituais da maneira que ele deseja, da maneira que ele quer. Outra passagem está em 2 Pedro 1:21, que fala sobre o que? As profecias. Olha o que diz, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, as profecias, elas não vieram da vontade humana, não. Elas foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo também que nos revela o que as verdades divinas, que para o mundo parece loucura, mas nós cremos através do Espírito Santo que habita em nós. Em 1 Coríntios 2:10 diz: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos revela as verdades divinas, que o nosso homem carnal não consegue entender. Nós cremos pela fé, nós cremos em Jesus pela fé, através do que? Da operação do Espírito Santo em nosso coração. Nós cremos que uma vida eterna nos aguarda, porque o Espírito Santo agiu no nosso coração e hoje está em nós. Essas verdades divinas são inspirações do Espírito Santo. Em João 15:26 diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Aqui o Espírito Consolador, Jesus está falando de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, uma das suas características é também ser o Consolador. Eu e você nunca mais estaremos sozinhos, porque nós temos alguém que nos consola no dia difícil. O Espírito Santo é o que? O Espírito da verdade. Nele não há mentira, enganação. Ele procede de Deus e ele testifica sobre Deus. Ele testifica sobre Jesus. É através do mover do Espírito Santo em nossas vidas que nós nos rendemos um dia a Cristo. E é por isso que nós oramos: Espírito Santo, toca no coração. Espírito Santo, quebranta o coração duro para entender a salvação, a mensagem da salvação. Porque Ele é quem faz isso, é Ele que prepara o coração. Em Romanos 8:26 também diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nessa passagem nós vemos então que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele intercede junto a Deus por nós, não há outro, é o Espírito Santo. Se alguém um dia te falou que outro intercede por você, está errado, porque a Bíblia diz em Romanos 8:26 que é o Espírito Santo que intercede por nós. Mas por que isso? Porque a própria palavra também diz que eu e você, nós não sabemos orar. A Bíblia diz que nós não recebemos porque nós pedimos mal. E por isso o Espírito Santo está ali intercedendo por nós. Quando você ora, você não está orando sozinho. O Espírito Santo está ali intercedendo por você. E também João 14:26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então,
o papel fundamental também do Espírito Santo é direcionar a nossa vida, é nos guiar, é nos direcionar, é nos lembrar acerca de Jesus, a sua palavra. Esse também é um papel do Espírito Santo nas nossas vidas. E continuando aí na lição, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que é possível entristecer o Espírito Santo? Você sabia que uma atitude sua pode entristecer o Espírito Santo? Pode. É o que está inscrito em Efésios 4:30. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E você pode estar se perguntando, mas como eu entristeço o Espírito Santo? Quando você deixa de obedecer a Deus, quando você deixa a sua carne dominar o seu ser, o seu homem carnal dominar a sua vida, e você abandona as coisas de Deus, as coisas do homem espiritual, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Quando você abre mão das coisas de Deus e começa a viver uma vida carnal, uma vida no mundo, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Quando Ele fala ao seu coração e você prefere não dar ouvido, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Quando ali, durante uma pregação, durante o louvor, você sente o Espírito Santo falar, mas na segunda-feira, eu e você decidimos agir da mesma maneira, isso entristece o Espírito Santo de Deus. E nós não queremos isso, amém, meu irmão? Vamos continuar. A divindade do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele não é somente uma pessoa, mas ele é uma pessoa divina. E a sua divindade pode ser provada pelos nomes que lhe são atribuídos, por seus atributos, pelas obras que ele executa. E agora nós vamos falar sobre as obras do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo, ele teve início lá em Pentecostes, em Atos 2, quando Deus derrama ali o seu Espírito sobre aquele povo que estava reunido. A partir dali começa o ministério do Espírito Santo. Atos 8:1 diz: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ali, Deus envia o Espírito Santo, não apenas para habitar no homem, não apenas para realizar prodígios, mas para que aquele povo, e nós também sejamos testemunhas do Senhor, testemunhas das boas novas que Jesus nos dá. Hoje, nós fomos selados pelo Espírito Santo para testemunhar de Deus. E quando nós deixamos de testemunhar, quando nós deixamos de falar de Deus, nós estamos pecando. E aqui fala, e serão minhas testemunhas. É um dever nosso testemunhar sobre Jesus, falar sobre Jesus. Nós precisamos ter prazer em convidar as pessoas a cultuar a Deus conosco na igreja. Porque nós somos selados pelo Espírito Santo para sermos testemunhas. E a obra do Espírito Santo, ela consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo, mas também na igreja. O Espírito Santo, ele é atuante. Onde o Espírito está, o Espírito Santo, coisas novas acontecem. Há conversão, pessoas se rendem a Jesus. Há o verdadeiro arrependimento que ele proporciona nas pessoas. Há também operação de milagres, porque a própria palavra diz acerca dos dons do Espírito Santo. Então, onde o Espírito Santo está, ali há um mover, e é esse mover que nós precisamos da nossa vida. O Espírito Santo também promove em nós santificação.
O Espírito Santo, ele nos santifica e nos ajuda a permanecer separados do mundo. Ele nos capacita a cooperar com essa obra por meio da purificação de nossa alma e da obediência à verdade. É através do Espírito Santo que nós conseguimos dizer não para o pecado. É o Espírito Santo que nos capacita, que nos ajuda. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso melhor amigo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 diz: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então é o Espírito Santo que nos ajuda. Talvez tenha algo na sua vida que precisa ser modificado. Talvez exista uma área na sua vida que precisa de libertação. E você pensa, sozinho eu não consigo. Eu não consigo me livrar dessa situação, eu não consigo mudar, mas eu quero dizer que o Espírito Santo, ele te ajuda. O Espírito Santo nos ajuda a dizer não para o pecado, a permanecer firme, a permanecer irrepreensível, perseverante. Ele nos ajuda. Você não está sozinho. Quantas pessoas desejam largar um vício, cigarro, bebida, e a princípio pensam, eu não consigo. Mas com o Espírito Santo, querido, tudo é possível. Ele pode te ajudar. Ele pode colocar em você nojo pelo pecado, por essas coisas que você sabe que desagradam a Deus. Porque Ele nos santifica. E à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós ficamos mais sensíveis à presença do Espírito Santo. E Ele começa a falar o nosso coração. E nós passamos a entender a voz do Espírito Santo. E aí há um sinal. Porque se eu não consigo mais ouvir a voz do Espírito Santo em meu interior, há algo errado. Há algo errado. Porque Isaías diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para ouvir as nossas orações, nem as suas mãos encolhidas, mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, se um momento da minha vida eu não consigo mais ouvir a voz de Deus, eu não consigo mais entender o Espírito Santo, eu não consigo mais ouvir o Espírito Santo, algo precisa ser corrigido. Significa que eu me afastei de Deus e eu preciso voltar. Significa que eu preciso voltar ao Senhor. E se isso acontece com você hoje, peça perdão a Deus, aquilo que você fez, abandone a prática e volte para Deus. Talvez você já teve alguma experiência com Deus, e você fala, nossa, quanto tempo isso aconteceu comigo? Eu quero te dizer que as experiências com Deus não são para uma vez na vida, não, é para ser algo constante, as experiências com Deus. E Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você, mas para isso nós temos que estar atentos, nós temos que viver uma vida de busca pela presença do Senhor. E Ele fala, Ele livra, Ele nos santifica. E a outra obra do Espírito Santo é a revelação. É o Espírito Santo que revela de Deus aos homens. Foi o Espírito Santo, que revelou os profetas do Antigo Testamento e usou homens para ajudar Israel a se manter firme na presença de Deus. Foi o Espírito Santo. E no Novo Testamento também possui várias passagens que revelam a atuação do Espírito Santo. Esse Espírito, ele promove vida em nós.
E há um ponto na lição que é a vivificação da alma. Quando você pega aí a palavra alma, é originada no grego psyche. Creio que é assim a pronúncia. Sua tradução significa vida. Os escritores do Novo Testamento usaram essa palavra para fazer referência à personalidade ou essência interna e viva de uma pessoa. Então, entendemos que alma é a parte responsável por manifestar alegria e tristeza. Então, é a nossa alma que expressa os sentimentos. Sentimentos de alegria, de contentamento, sentimentos de tristeza, solidão, é a nossa alma. E se nós estivermos mortos por nosso pecado, ou triste diante das tribulações pela qual todos nós passamos, o Espírito Santo tem o poder de nos animar e de vivificar a nossa alma. Independente da situação que nós passamos, dias bons, dias muito difíceis, o Espírito Santo ele é capaz de vivificar a nossa alma, de alegrar o nosso coração. E o apóstolo Paulo, ele sabia disso. Ele foi um dos que falou sobre a alegria que recebemos no Espírito Santo. Embora tenha sofrido perseguição, enfrentado tribulações e prisões. Olha o que diz Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Ali, mais do que ninguém, o apóstolo Paulo sabia que existia uma alegria que só o Espírito Santo podia dar. E essa alegria não estava condicionada a um momento bom da vida, mas que era possível sentir essa alegria, essa paz em todos os momentos da vida. Tanto que se você ler em Filipenses 4, você vai ver o apóstolo Paulo falando, olha, eu já passei por tudo, eu já passei por perigo, eu já passei por fome, por escassez, eu já tive muita fartura, mas em tudo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele sabia que em mesmo momentos de caos, era possível sentir a presença do Espírito Santo. Que mesmo no momento mais difícil da sua vida, posso imaginar quando ele estava preso, quando ele era açoitado, ele conseguia sentir paz, a alegria que só o Espírito Santo poderia dar. E o ponto 3.2 diz, a morada do Espírito Santo. E hoje nós sabemos que nós somos a morada, nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele torna a presença de Deus viva em nosso coração, pois ele nos capacita para sermos ministros de uma nova aliança, que é através de Jesus, e nos constitui sua morada. Portanto, como os sacerdotes do Antigo Testamento não poupavam esforços para manter o santuário puro para a presença de Deus, todo cristão deve cuidar com diligência da sua vida, o templo do Espírito Santo. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver ali que os sacerdotes tinham um imenso cuidado com o templo, para que tudo ficasse em ordem. E assim também deve ser a nossa vida. Nós, como templos do Senhor, nós precisamos estar sempre limpos. Nós precisamos cuidar do nosso ser, tanto do nosso corpo físico, como também da nossa vida espiritual. Nós precisamos ter esse cuidado. Nós vemos lá no Antigo Testamento, Deus ordenou que Moisés criasse um tabernáculo, ele vai e constrói uma grande tenda. Depois ele fala também para Salomão, para construir um templo. Salomão constrói o templo. E agora, a glória de Deus habita em cada cristão por intermédio do Espírito Santo. A glória, que no hebraico é Shekinah, ela habita em mim e em você. Amém? Dê um glória a Deus aí na sua casa, porque isso é maravilhoso, você ser a habitação de Deus. Isso é lindo.
E o Espírito Santo também, ele é o Espírito de adoção. E isso é maravilhoso. Eu quero que você imagine agora uma pessoa que nunca foi amado pelos pais, nunca se sentiu cuidada por seus pais e sempre se sentiu até mesmo rejeitado. E o Espírito Santo vai e testifica no coração desta pessoa que ela é filha e filho de Deus. E essa pessoa começa a entender, então, que ainda que os pais a tenham abandonado, o Senhor jamais a abandonou. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a atuação do Espírito Santo. Esse foi o primeiro versículo aqui que nós lemos, né? Que fala, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós recebemos o Espírito da adoção. Hoje nós somos filhos de Deus e isso é lindo. E o apóstolo Paulo, ele possuía cidadania romana e sabia exatamente como funcionava o sistema político e social do Império Romano. Naquele tempo, um filho adotado possuía todos os direitos de um filho nascido na família. Portanto, Paulo associa a nossa filiação à família de Deus como uma adoção, destacando o fato de que recebemos herança eterna do nosso Pai. Os cristãos são filhos de Deus porque receberam o Espírito de adoção. Aleluia! Então, nós somos filhos de Deus porque nós recebemos em nós o Espírito da adoção, que está em Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito da adoção, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que testifica hoje no meu coração e no seu coração que você não é mais criação, você é filho de Deus. E hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, tanto um filho como um filho adotivo, eles possuem direitos iguais. E assim também, nós também temos direitos de filho. E todo filho no Brasil, ele tem direito à sua herança. E nós também temos direito a uma herança eterna, a uma herança que é incorruptível, imaculada e reservada no céu. Uma herança nos espera, a vida eterna. Amém? E isso porque nós recebemos em nós o Espírito Santo, o Espírito de orientação. E eu te faço uma pergunta: qual é a maneira correta de lutar contra a vontade que temos de pecar? Então, qual que é a maneira que eu consigo vencer o pecado? E eu te respondo: seja cheio do Espírito Santo. Ele habita sim dentro de você, mas a sua busca deve ser constante por Ele. E quanto mais você busca, mais você mata a sua carne e vivifica o seu espírito. Quanto mais nós buscamos Deus, o Espírito Santo, mais nós nos aproximamos e deixamos o nosso velho homem de lado. Amém? Para concluir, irmãos, caminho de vida. A Bíblia mesmo fala que há caminhos que parecem bons, mas no final são de morte. Mas existe um caminho de vida para mim e para você. Há um caminho infinitamente melhor que podemos escolher: Jesus. Depois que o escolhemos, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, mora em nós e nos guia para a vida eterna de uma forma íntegra e santa. A solução para o problema da carne é o Espírito Santo. Ele nos proporcionará uma mente espiritual e nos dará vida. Busque a presença do Espírito Santo. Conclusão. Então, vamos ver o que nós aprendemos na lição de hoje. Uma das missões do Espírito Santo é
revelar a verdade, a mensagem da redenção ao homem, convencendo disso. Sem o Espírito Santo, como seríamos salvos? Porque Ele que testifica, Ele que nos convence do nosso pecado e que precisamos de Jesus. O Espírito Santo, ele não é uma energia, não é uma força, tampouco um elemento ou uma qualidade. Ele é uma pessoa divina. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E se nós estivermos mortos por causa do pecado, ou tristes diante da tribulação pelas quais passamos, o Espírito Santo tem o poder de animar a nossa alma, de vivificar o nosso espírito, que é o que está em Atos 13:52. Então, se quisermos chegar ao céu, devemos deixar que o Espírito Santo nos ensine a chegar até lá. Não há outra companhia melhor. É a presença do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. E nessa semana, meu irmão, busque pela presença do Espírito Santo. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Peça ao Espírito Santo para revelar a você as Escrituras, porque é Ele que traz orientação, Ele que nos revela acerca da Bíblia. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigada por essa lição. Obrigada pela presença gloriosa do Espírito Santo que habita em nós. Pai, que o Senhor possa, Senhor, continuar, Senhor, falando ao nosso coração, que essa palavra possa germinar em nós e que a cada dia nós possamos estar mais firmes na Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo e que nós possamos testemunhar do Senhor em todos os lugares, Pai, não só na igreja, mas que nós possamos ser verdadeiras testemunhas do Senhor. Eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém.